Bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho da glicólise e as suas 10 reações químicas. Mas antes de partir para as reações químicas, é importante você saber algumas coisinhas sobre a glicólise. A primeira delas é que a glicólise ela é a quebra da glicose. É a quebra da glicose. E isso vai acontecer no citoplasma. Ou seja, assim que a glicose ela entrar dentro da célula com a ajuda da insulina, lá no citoplasma vai ocorrer a quebra da glicose e vai resultar em duas moléculas de piruvato. Então, essas são as coisas principais que você precisa saber para conseguir compreender todo esse processo aqui, que parece super confuso, que parece muito difícil, mas, na verdade, quando a gente vai estudando ele de reação por reação, fica mais simples de compreender. Então, vamos lá. A glicose ela acabou de entrar dentro da célula com a ajuda da insulina, e aí lá no citoplasma, para essa glicose ela ser transformada em piruvato, vai ser necessário que ocorram 10 reações químicas. E nós vamos ver agora quais são elas. Quando a glicose está dentro da célula, lá no citoplasma, vai ocorrer a primeira reação química. Uma enzima chamada hexoquinase, ela vai transferir um fosfato para essa molécula de glicose, para com que ela não saia de dentro da célula. Então, nessa primeira reação, a glicose ela vai ganhar o fosfato. Esse processo em que a glicose ela ganha um fosfato transferido por essa enzima hexoquinase, há gasto de energia, ou seja, vai utilizar um ATP para com que a glicose ela permaneça dentro da célula. Aí a gente lembra da explicação da professora falando que no início da glicólise a gente investe ATP para depois resultar em 38 ATP no final de todo o ciclo. Já na segunda reação química, vai ter uma enzima que se chama fosfoglicose isomerase, ela vai mudar a posição dos átomos da molécula de glicose, tornando ela em frutose. Então, essa molécula de glicose, ela vai passar a ser uma frutose. E por que ocorre essa mudança da glicose para a frutose? Porque a frutose ela é mais fácil para ser quebrada e ela vai resultar também metades simétricas. Até agora nós vimos que a molécula de glicose, por ação de uma enzima, ela ganhou um fosfato e nesse processo houve gasto de energia. Logo em seguida, a molécula de glicose ela foi transformada em frutose para facilitar a quebra. E agora nós vamos para a terceira reação. Na terceira reação química, a molécula de frutose ela vai ganhar outro fosfato. Porque lembra lá na primeira reação que ela ganhou um fosfato? Então agora ela tem que ganhar outro para poder ficar semelhante na hora da divisão. E ela fica prontinha para ser dividida, gerando dois compostos de C3, H6 e O3. Na terceira reação química, para ficar mais semelhante na divisão que ocorrerá, a molécula de frutose ela vai ganhar outro fosfato e vai ficar pronta para ser dividida ao meio, gerando dois compostos de C3, H6 e O3. Aí, chegando na quarta reação, a frutose ela foi dividida em duas moléculas. Uma é a dihidroxiacetona e a outra molécula é um gliceraldeído 3-fosfato.
Mas essa dihidroxiacetona, ela não é utilizada no nosso organismo. Porém, nós aprendemos também que nada se joga fora, tudo é aproveitado. E é por isso que nós vamos para a quinta reação, que ela explica o que vai acontecer. Na quinta reação, para transformar o cetona em aldeído, vai entrar a ação de uma enzima, que vai mudar o local do oxigênio da cetona para transformar em um aldeído. Na sexta reação, uma enzima ela vai desidratar a célula tirando um hidrogênio. E lembrando que esse processo ele ocorre duplicadamente porque ele está ocorrendo nas duas moléculas de gliceraldeído que surgiram lá na quarta reação. E vai ser nesse momento que surge o NADH. Ele é aquele carrinho que vai transportar o hidrogênio. Já na sétima reação, uma enzima ela vai transferir o fosfato do gliceraldeído para uma molécula de ADP, transformando em ATP. Então, até aqui, nós observamos nas reações anteriores que a gente tinha investido ATP, mas não tinha ganhado nada ainda. Mas a partir da sétima reação, a gente ganhou nossa primeira molécula de ATP. Na oitava reação, no carbono 3, ainda tem uma molécula de fosfato. E a enzima ela vai mudar esse fosfato de lugar. Na nona reação, uma enzima ela vai desidratar a molécula e vai resultar em água e uma molécula de fosfoenolpiruvato. Na décima reação, uma enzima ela vai transferir o fosfato dessa molécula fosfoenolpiruvato para uma outra molécula de ADP, transformando ela em ATP, e vai resultar em piruvato, ou seja, chegamos no final da glicólise. Aí você me pergunta, Belle, então o que é um piruvato? O piruvato ele é uma molécula de gliceraldeído, mas sem os fosfatos, e aí ocorre o fim da glicólise.